Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Decifrando a Ciência. E aqui comigo hoje, Rodrigo Pena. Rodrigão tá afogado ali no copo d'água. Como é que tá, Rodrigo? Fala aí, povo. Gente, hoje o assunto é como surgiu a moral. Esse assunto que incomoda muita gente. Porque assim, nós vamos avaliar através do processo histórico como que pode ter surgido a moralidade. Rodrigão, vamos falar de biologia, né? Você é biólogo, depois eu entro pro lado filosófico aqui, que é a minha área. Vamos analisar. A biologia explica a moral? Como é Tem que que ter muita surgiu? moral. Tem que ter muita moral para falar desse assunto. Não que eu tenha muito. Mas vamos lá. Olha, a biologia nunca tentou entrar nessas coisas, né? A biologia está sempre preocupada com seres vivos na sua essência, ali no seu comportamento instintivo mais básico, né? Naquilo que diz respeito às relações ecológicas, naquilo que diz respeito ao interior dos seres vivos, como eles funcionam e tal. E resumindo, resumo da ópera, a caixinha de surpresa mágica, que a gente também já falou várias vezes aqui. Para você entender alguma coisa do ponto de vista do que a biologia entende hoje, que é, infelizmente, 100% darwinista, quase 100%, tirando aqueles que já tiraram as vendas para pensar outros mecanismos, tudo do ponto de vista evolutivo é o seguinte, é um kit de sobrevivência. Então se pergunte, em primeiro lugar, por que somente o ser humano possui e é um ser moral? Porque somente o ser humano age dentro de princípios de moralidade. Por que, que isso evoluiu apenas para o ser humano, não existe no resto do mundo animal? Muito menos nas Mas aí plantas. é a questão que talvez aquele professor de antropologia, né, que às vezes só quer gerar um debate na sala, vai pegar e vai levantar. Olha, mas a moral, ela é relativa. Alguns têm, outros não têm. E aí, como é que se responde essa questão? Porque acontece? Eu já vou entrar no campo filosófico para responder essa situação. Mas assim, no olhar da biologia, é, por quê? Eles vão dizer, mas é relativo, tem ser humano que acha normal matar, tem ser humano que acha normal matar criança. Você já viu isso aí? Eu já ouvi da boca de professor isso aí. Estão falando bobagem, né? Na verdade, não é. Segura essa aí, me lembra isso aí, deixa eu só fazer um comentário aqui Tá, rápido. pode fazer aí. Tem um sujeito, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, que ele não é o pai da coisa, mas ele que deu o nome, por exemplo, para a ciência ecológica. É o Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Era um alemão O naturalista. Henkel, eu acho que é o É Henkel. Haeckel, Henkel. Haeckel. Não, Henkel, acho sem que é. N. Sem N. Sim. Haeckel. Ah, então pode ser. Tá. Haeckel. Ok. Ernest Haeckel. Um alemão que foi o cara que cunhou, que criou o termo ecologia. Oikos, do grego tal, não sei o quê, mais a logia. O estudo da casa. O que esse cara fez? Ele estudou profundamente Darwin, ele era quase contemporâneo, e depois ele escreveu o cara escreveu muita coisa. O cara escreveu muita coisa. É o famoso embriões do Haeckel, aqueles falsos embriões que ele Sim, sim, desenhava. não é o mesmo que. Assim, tem outro que é o Henkel, eu pensei que fosse o mesmo, mas não é, não. Esse é outro cara que você tá falando, tá certo. É. Então, esse Haeckel, que é o famoso dos embriões lá, que depois descobriram que era fraude, que ele fazia os desenhos maravilhosos, mas era fraudulento, esse cara, ele inventou esse negócio e ele começou a escrever pra caramba, não só sobre zoologia e tal, essas coisas da época, mas ele, por causa da influência, ele acreditou tanto na teoria darwinista que ele era o maior defensor de Darwin na Alemanha. Ele que propagou o negócio, era o propagandista de Darwin. O bulldog de Darwin na Alemanha era ele. Ele fez tanta propaganda, se viu tão envolvido, que acabou isso se tornando para ele uma espécie de religião. Tanto que ele é o fundador do negócio chamado monismo. Poucas pessoas sabem. Ele criou um negócio chamado Liga Monista, que era uma galera que simplesmente estava fazendo o que era coerente com essa crença, né, essa crença darwinista. Porque, como disse Peter Jones, se o universo criou ele mesmo, você é obrigado a adorar o universo. Se ele teve um criador, você é obrigado a adorar o criador. Ele achava que o mundo tinha sido criado pelas forças evolutivas puramente aleatórias, ao acaso, como diz o Darwin. Então ele acabou fundando uma visão filosófica barra seita religiosa de adoração a essa natureza. Ah, não, tudo é uma coisa só,
o cosmos. E uma das coisas, que é o ponto que eu queria ligar, uma das coisas que ele bateu, apesar de não ter feito muito bem, ele bateu muito foi a questão ética, a questão da moralidade. Ele falava, olha, Darwin provou que a moralidade não pode ser absoluta, porque ela evolui. Uma coisa pode ser moralmente válida hoje e amanhã pode não ser. A gente já falou isso aqui várias vezes também. Se é um processo evolutivo, né, a gente pode ver isso de vários pontos de vista. Quem me garante que aquilo ali é uma coisa fixa? Né? Se dizem que as espécies não são fixas e evoluem no sentido darwinista, por que a moralidade é fixa? Então, realmente, quem acredita na teoria da evolução, a gente já fez um vídeo sobre isso, não tem fundamentação alguma para defender, por exemplo, né, direitos humanos. Tem para defender direitos da natureza. Bota todo mundo no mesmo patamar. E sobre essa questão da moralidade absoluta, muitos outros já falaram sobre isso, mesmo não tendo que recorrer à desconstrução do argumento evolucionista ou a favor desse argumento. Basta olhar para o próprio argumento, que ele se autodestrói. Aquele velho exemplo. Quem pode dizer que o que Madre Teresa de Calcutá fez estava certo ou errado? Quem pode dizer que o que Hitler fez estava certo ou errado se não existe um ponto fixo, que é a moralidade absoluta? A verdade, o bem e o bom absolutos. Se isso não existe, ou seja, se a moralidade não é absoluta e objetiva, tudo cai por terra. Aí volta o argumento do Carlos lá, que tem gente que fala, e eu já ouvi também isso, pessoalmente. Ah, mas o cara mata e acha que está certo. E também já não é uma verdade isso aí. Ninguém mata e acha que está certo. Todo mundo cria uma justificativa. Né? Já também falamos sobre isso. O próprio C.S. Lewis escreveu um livro chamado A Abolição do Homem, onde ele mostra claramente que várias culturas do mundo inteiro, ele fez uma espécie de antropologia comparada. Né? Várias culturas do mundo inteiro, que ele chamou de Tao, do hinduísmo ao budismo, ao tudo que você pode imaginar, shintoísmo, de alguma maneira expressam esse sentimento, né, que vem no ser humano, que está no ser humano, de que existe certo e existe errado. Todo mundo manifesta isso. Todo mundo que faz uma coisa nesse nível, por exemplo, matar alguém, ele vai ter que justificar. Vai ter que justificar. Não existe o cara que acha que é errado, que está certo ou errado. Eu já conversando com gente assim, falei, então quer dizer que se eu roubar a tua carteira aqui agora, você vai achar que é certo ou errado? Ah, é relativo. Eu falei, não seja hipócrita. Você sempre vai achar que eu estou errado. E se você acha que está errado, é porque você tem um ponto fixo de moralidade absoluta, que não varia. Essa é a sua referência. O que se desvia do certo é o errado. Então você sabe muito bem que se roubarem a tua carteira, não é uma questão de sentimentalismo ou de valor cultural temporário, não, porque a gente cria socialmente os valores, não é nada disso. Absolutamente nada. Tem coisa que é gosto, mas tem coisa que é verdade e tem coisa que é mentira, tem coisa que é certa e tem coisa que é errada. E, obviamente, isso não pode ser originado de processos evolutivos sem propósito, sem direção, por mecanismos simplesmente aleatórios de mutação e seleção natural. Porque volta no kit lá. O Carlos também já falou isso várias vezes. Qual a vantagem que isso traz para um ser vivo? Agir de forma moral. E por que isso não está presente no mundo animal? Somente os seres humanos são assim. Porque nós refletimos alguma outra coisa. Isso aponta para uma coisa que transcende a existência humana. Fala, Carlos. Quem é do direito, que nem eu, sabe que nós estudamos uma coisa chamada direito natural, que são os direitos que já nascem incorporados no ser humano. Por exemplo, o direito à vida. Né? Então, por exemplo, assim, esse é um tipo de direito que você já contesta, porque você já nasceu com ele, entendeu? É um tipo de direito assim, Evidente. é evidente. Por exemplo, assim, quando a gente constrói as leis, constrói a questão da sociedade, o que é certo e errado. Ah, não existe certo e errado, então rasga o Código Penal do teu país, tá? Porque ele está Perfeito. dizendo o que é certo e errado, né? Ah, mas moralmente é errado. Mas peraí, tu não falou que não existe moral? Tá entendendo? Então, assim, então se não é moral, é lei. É assim que funciona. Então, o que a gente fala de direito natural é os direitos que nascem incorporados no homem. Mas se nasce um direito incorporado no homem, isso do lado filosófico de se encarar, né? Isso quer dizer o quê?
que se você nasceu com vida, quem pode tirar ela? Aí vai entrar numa questão filosófica, nas mais argumentações, né? Vários autores vão falar isso, tanto da filosofia como do direito clássico. Você nasce com a vida, então quem pode tirá-la? Então você tem o direito à vida. Porque senão você não teria nascido com ela, você nem existiria. Então, assim, ninguém pode tirar a sua vida porque você nasceu com ela. Então, e tem vários outros direitos. Quando você pega e você, então, começa a alterar essa questão da moralidade, a moralidade não existe, eu diria assim, bom, como explica o surgimento das normas, das leis, das regras? Porque, assim, em algum momento, quando você fala assim, eu sou a favor do amor, automaticamente está dizendo o seguinte, eu sou contra o ódio, porque o amor e o ódio não se compactuam, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, se você é a favor do amor, você não pode ser a favor do ódio. Eu sou a favor do cuidado. Então você não pode ser a favor daquilo que não tem cuidado. Você acabou de falar que é a favor do cuidado. Você está sendo. Assim, não tem Exatamente. lógica. Né? Então, assim, quando você fala que a moralidade, quando alguém fala que a moralidade não existe, ela é subjetiva, não é objetiva, é um problema. Por quê? Então, o amor é um problema, o cuidado é um problema, porque são sentimentos do ser humano, entendeu? Por exemplo, quando você ajuda alguém na rua com uma marmita, aquela pessoa tá passando fome, você vai lá, leva um cobertor, leva uma comida para aquela pessoa, se importa com ela, isso mostra muita moralidade. Quando você percebe que alguém esqueceu um telefone em cima da mesa da tua casa, você pode pegar para você ou você pode devolver para a pessoa. Você vai lá e devolve por quê? Mas é porque eu sou uma pessoa boa. Mas peraí, então você está assumindo que existe o bem? Entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de direito e fala de filosofia, a moralidade é um argumento sério a favor do design inteligente. Entendeu? Um dos Por mais quê? fortes. Um dos mais fortes. Então, isso é extremamente importantíssimo. E quem fala que a moral não existe, tá mentindo, tá? Que muitas vezes vai tomar atitude moral, né? Por exemplo, vai dizer, eu sou contra a moral. Mas daí se alguém roubar teu telefone, você vai lá e fica brabo, me roubou. Mas por quê? Você não é contra a moral? Você falou que não Professor, existe? eu tirei a nota não sei quanto, isso não é justo. Não é justo? Não existe justo. Então, assim, não existe justo, não existe errado. Você se baseia no quê? Entendeu? Qual que é o seu ponto? Mas eu me baseio nas leis. Só que as leis surgem. Por exemplo, o direito natural é um baita exemplo. A partir desses pressupostos de que o homem já nasce com algumas concepções, com características, né? Então, assim, eu considero que a moral, ela surge a partir de um designer, né? Que sabia da necessidade de que as coisas precisavam ser organizadas, né? Uma sociedade sem regras, sem mandamentos, sem normas, ela não funciona, Rodrigo. Por isso que eu considero que, além de inteligente, aquela frase: não existe não existe um código sem um jurista, né? Não existe uma Perfeito. legislação sem um legislador. Legislador. Então, fiquem com essa frase, analisem essa questão, porque a moral existe sim. Gente, esse foi o Decifrando a Ciência de hoje. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e assina o sininho, né, para poder receber as notificações. E se o YouTube não mandar, entra no canal toda terça-feira que você vai ver vídeo nosso aqui. Porque assim, o YouTube ele não é muito moral com a gente, ele só deixa, ele só divulga os vídeos que falam sobre TikTok, sobre não sei o quê. Mas quando é nosso, não pode, né? Então, entra aí semanalmente que você vai ver vídeo nosso. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, pessoal.